Bruna para falar um pouquinho mais para vocês sobre a odontologia do esporte. A odontologia do esporte ainda é uma especialidade pouco divulgada e pouco conhecida por ser super nova, mas é uma especialidade que cada vez mais está vindo com força total pela necessidade que a gente tem de dar atendimento e de dar suporte aos nossos pacientes, atletas e esportistas como um todo. Então eu vou dar uma pincelada no assunto. Quem tiver dúvidas, por favor, fiquem à vontade, podem entrar em contato diretamente comigo ou fazer perguntas para a doutora Bruna que ela passa para mim. E espero que eu consiga passar um pouquinho do que é essa especialidade para vocês. Então, a odontologia do esporte, ela trabalha principalmente com prevenção de lesões bucais, sendo elas as doenças cárie e as doenças de gengiva principalmente, que pela característica de contaminação por bactérias, tanto a cárie quanto a doença de gengiva, presentes na cavidade bucal, acabam tendo uma maior circulação de bactérias pela corrente sanguínea do corpo todo. Isso é conhecido, que bactérias da boca podem se alojar e podem gerar ou agravar doenças em diversos órgãos do corpo humano, inclusive doenças cardíacas, podem agravar quadros de diabetes, descompensar quadros de diabetes, podem contaminar próteses, ou seja, próteses ortopédicas, né, como prótese de quadril, prótese de joelho, e podem piorar ou agravar quadros de inflamações em grandes músculos do corpo, como quadríceps, glúteo e assim por diante. Então é por esse motivo que a gente trabalha principalmente com prevenção em atletas, para evitar que exista essa contaminação bacteriana corrente, né, na corrente sanguínea, e também para prevenir, claro, que problemas da boca, doenças da boca, dores advindas de doenças bucais, atrapalhem o rendimento esportivo desses atletas ou esportistas, como um dente do siso, por exemplo, que tem uma inflamação ao redor dele, mesmo uma cárie, um tratamento de canal. Então essas pessoas precisam ter, como toda a população, um cuidado especial com a prevenção, para que não percam períodos importantes de competição e treinamento, uma vez que o corpo dessas pessoas está constantemente sendo exposto ao sobreuso, né? Então, principalmente atletas de alto rendimento. Então, a função do dentista do esporte é fazer essa prevenção. A gente trabalha também com o trauma em si, né? Trauma dental, trauma de face, eu sou cirurgiã bucomaxilofacial, trabalho com DTM também. E a gente trabalha algumas vezes ali na proximidade do atleta mesmo. Então, durante uma partida de futebol, por exemplo, ou mesmo os cutmans de MMA, a gente está tudo envolvido ali nesse meio. E aí, nesse rol aí também entram os protetores bucais e faciais, que acredito que sejam os principais chamarizes, digamos assim, ou a maior visibilidade que tem a odontologia do esporte, mas ela não se limita a isso. Como eu disse, a carta principal que a gente tem na manga em relação à odontologia do esporte é em relação à prevenção. Existem alguns colegas pesquisando sobre a otimização do esporte, né, então a performance, com o uso de alguns aparelhos intrabucais, mas isso ainda é bem basal, não tem muitas pesquisas que mostrem bons resultados, que mostrem resultados que realmente justifiquem o uso desses dispositivos. Então eu nem falo muito disso com os meus pacientes ainda. O pessoal da pesquisa está desenvolvendo isso, mas enquanto a gente não chega nesse patamar de certeza, né, de ciência, eu ainda não trabalho com essa parte. Outra coisa importante é em relação a conhecer o calendário esportivo do seu paciente, né? Então, no final do ano passado, por exemplo, eu estava com um paciente que estava com uma infecção na região do dente do siso, do terceiro molar, e ele tinha uma prova de travessia de natação que ele não podia perder. Então eu dei duas opções para ele ali de tratamento. Ou a gente fazia a extração e via como ele ia reagir àquilo, e aí, se possível, fazer a prova, ou medicar
e esperar o período da prova e esperar ele ficar em condições melhores em relação ao período ali, o calendário dele para fazer essa prova. Então a gente tem que saber lidar com essas situações também, com as temporadas, pré-temporada e todas essas peculiaridades do atleta. Saber que materiais usar, então atletas que têm grandes restaurações para serem feitas, por exemplo, a gente evita usar materiais de grande dureza, como as cerâmicas, as porcelanas, por exemplo, por maior risco de fratura do dente oposto. Então tem uma série de nuances e peculiaridadezinhas que fazem com que a gente caminhe cada vez mais para ter esse especialista no rol de atendimentos. E outra coisa que a gente precisa saber são os medicamentos que a gente pode ou não dar para os nossos atletas, porque eles passam por antidoping, né? Então tem alguns anti-inflamatórios, por exemplo, que a gente não pode usar e a gente tem que saber tudo isso também. O atleta é uma pessoa normal, mas ele tem uma série de pequenas coisinhas que a gente precisa saber diferenciar ele de um paciente comum. Então, por isso, se você não precisa ser um atleta profissional, mas se você pratica esporte, se você tem uma atividade física um pouco mais intensa e se preocupa com a sua saúde da boca, seria interessante você procurar um dentista especialista nessa área, tá bom? Espero ter dado alguma informação legal para vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Um beijão. Queria super agradecer minha amigona Marcela, uma querida, super profissional, atleta, que faz triatlo, que sabe aproveitar a vida também, que faz tudo com moderação. Eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga, viu, amiga? E eu achei muito importante ela abordar aqui para vocês que muitos pacientes não conhecem a odontologia esportiva, total focada para as pessoas que praticam atividade física e esportes. Então, às vezes não adianta você ir em qualquer dentista, tá? É bem legal você procurar pessoas mais capacitadas nessa área, que vai te orientar. Uma das coisas importantes que ela falou para vocês, por exemplo, você que é um profissional que, poxa, se prepara há anos para uma prova, se qualquer interferência na sua boca, qualquer ausência dentária, qualquer cárie, qualquer tipo de dor, qualquer inflamação na gengiva, qualquer dor muscular que você esteja sentindo nessa região, tudo isso pode afetar a sua performance, né? Então, imagina, se você cuida de tantos fatores pré-prova, né? Como é que você não vai cuidar da sua saúde bucal? Então, não deixe de fazer uma avaliação antes, né, das suas provas, para ver se está tudo em ordem e, se não tiver, poder tratar para não te influenciar numa má performance. Outra coisa, uma pericoronarite. O que é isso? Uma inflamação, uma infecção aqui na parte de sisos, na parte próxima da sua gengiva. Isso tudo vai fazer com que você falte treinos, né? Você não consiga ir nos treinos como você deveria por conta de dores. Outra coisa, apertamento e ranger dos dentes ou enrijecimento muscular. Se você tem isso também, isso além de afetar toda a sua estrutura dentária e a sua estrutura muscular, vai afetar também seus treinos e a sua performance. Aí já entra a parte da odontologia com a nutrição, né? Imagina só, você está faltando um dente, né? E aí você acha, não tem nada demais, estou sem um dente. Um dente só, pessoal, ele já faz parte da nossa mastigação, da trituração dos alimentos. E isso, se você vai ter uma dificuldade na parte, né, de mastigação e deglutição dos alimentos, isso pode influenciar com um problema nutricional, né? Às vezes você vai precisar de uma energia que você não vai ter por conta que foi gasto insuficiente pela ausência de um dente. Pacientes respiradores bucais, o que significa isso? Você fica assim, ó, de boca aberta ou assim, ó, não selando os lábios, né? Isso tudo, além de alterar o fluxo salivar, alterar seu hálito, né? Isso tudo também pode contribuir em atividades aeróbicas de alta intensidade. Se você vai ter uma alteração na sua oxigenação, isso também vai prejudicar o seu rendimento. Então, pessoal, você que treina, você que tem uma prova, você que faz triatlo, você que é crossfiteiro, você que é Ironman, não deixe de consultar um dentista especialista em odontologia do esporte e tirar essa e todas as outras dúvidas para uma alta performance e um melhor bem-estar e saúde. Beijo!